E aí, galera esperta, você já ouviu falar de Alfonso Guimarães, Cruz de Souza? Tem dúvidas sobre simbolismo? Então seus problemas acabaram. Chega mais! Muito bem, o simbolismo é a estética literária que vai dominar a literatura mundial no final do século XIX. Aqui no Brasil, ela chegou bem fraquinha. Por que ela chegou fraquinha? Porque, na verdade, pessoal, aqui dominava a literatura parnasiana. Os membros do parnasianismo, como Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, autores realistas da época também, que tinham afinidade com o parnasianismo, como Machado de Assis, eram os líderes da Academia Brasileira de Letras. Isso fez com que a literatura simbolista passasse um pouco despercebida, mas isso não tira o seu valor. Isso não faz com que ela não caia no vestibular. Por mais que esse simbolismo tenha sido marginalizado, é importante você conhecer como se deu essa estética em nossa terra. Beleza? A princípio, vamos começando aqui, curtindo o nosso vídeo, tá certo? Não esquece de curtir e compartilhar. Divulga para os amigos do canal, tá certo? Simbolismo, o nome já diz tudo, pessoal. É um movimento que estava cansado da exatidão, da objetividade parnasiana. O parnasiano, ele pegava o poema e já dizia exatamente o que ele queria dizer. E o autor simbolista, ele dizia, não, velho, a parte mais interessante de um poema é a capacidade que o leitor tem de traduzir a obra. Veja que coisa interessante, veja que interatividade. O autor, ele faz o texto, mas dá ao leitor a missão de decifrá-lo. Isso é interessantíssimo, porque você começa a encontrar por trás das palavras o significado do poema. Por isso mesmo que o nome é simbolismo, porque é um movimento de símbolos. O que são símbolos? São coisas que representam coisas. Uma coisa que representa outra coisa. Uma metáfora, uma sinestesia, uma sugestão. Isso é simbólico. Quais as qualidades máximas desse simbolismo que no Brasil começou no finalzinho do século XIX, mais especificamente no ano de 1893, a partir da publicação de duas grandes obras, Missal e Broquéis, de Cruz de Souza, que é o maior nome do simbolismo brasileiro. As marcas mais frequentes, aquelas que caem no vestibular, aquelas que você não pode esquecer. O restante você pode até deixar de lado, porque não é muito comum cair. Mas isso que eu vou falar agora é fundamental. O que é que você deve lembrar? Primeiro, e o que mais cai em vestibular? Musicalidade. Os autores simbolistas eram autores que valorizavam os processos sensoriais no texto. Então, fazer correlação do texto, analogia do texto, com elementos relacionados à audição, visão, olfato, paladar, tato, é muito comum no texto simbolista para poder gerar uma certa relação sensorial. O simbolismo, quando começou na Europa, ele respeitava uma coisa chamada teoria das correspondências. Eles achavam que quanto mais aguçado, certo, o texto, quanto mais aguçasse, certo, questões sensoriais no indivíduo, o texto mais interessante seria. Então, colocar muitas relações com cores representa visão, muitas relações com tato, com texturas representa tato, muitas relações com sons representa audição, muita relação com aroma representa olfato, entendeu? Então, eles vão carregar esse texto de elementos sensoriais. E o primordial, o mais simples de se enxergar na literatura é a musicalidade, remetendo sugestivamente à perspectiva da audição. E aí, então, como é que o artista pode colocar a musicalidade no texto? Principalmente se utilizando de aliterações, assonâncias, anáforas, ecos. Esses recursos sonoros faziam com que os textos ficassem muito musicais. E isso é uma das marcas do simbolismo. Claro que você não pode esquecer também da sinestesia. A sinestesia também faz essa relação com os sentidos. Por quê? Porque uma sinestesia é uma figura de linguagem que mistura as qualidades entre os sentidos. Quando você diz assim, ó, olha a voz daquela garota, que voz veludosa. Como assim? Voz é audição, veludoso é tato. Por que o autor simbolista fala assim? Porque ele não usa uma qualidade da voz. Não, ele não quer deixar as coisas óbvias. Ele quer ser sugestivo. Você não entende? Quando eu digo voz veludosa, é porque aquela voz é tão agradável quanto o toque do veludo, deixando a obra mais sugestiva, mais misteriosa, porque tudo no simbolismo é vago, é nebuloso, é impreciso. O autor quer dizer sem dizer, sugerindo, nunca sendo óbvio, pois essa obviedade, essa objetividade, esse racionalismo ficou para os parnasianos. Lembrem-se, os simbolistas são autores muito pessimistas,
extremamente religiosos, católicos, que acreditam numa vida espiritual. Portanto, suas obras têm um certo tom transcendental. Falam muito de vida pós-morte e a condição de angústia do indivíduo em vida. Como assim? Eles acreditam que o corpo é como se fosse uma prisão e dentro do corpo está a alma, louca para se libertar. E o momento de libertação é o quê? A morte. Só que eles não vão ficar falando de morte, porque eles não dizem as coisas diretamente. Eles vão falar de coisas que sugerem morte. Tipo o quê, professor? Ocaso. Sabe o que é ocaso? Ocaso é o mesmo de crepúsculo. Sabe o que é crepúsculo? Crepúsculo, ocaso é pôr do sol. Pôr do sol não representa simbolicamente a ideia de transição? Passagem da luz para a escuridão? Pronto. Isso remete à ideia de morte. Então, professor, quer dizer que os textos simbolistas serão textos rebuscados, difíceis de entender. Exatamente, porque o autor não vai dizer a coisa diretamente. São textos em forma de poema, com muita musicalidade, e ainda tem uma marca, viu? Essa aqui é o macete, ó. Isso aqui, ó, é uma coisa que você vai facilmente identificar um texto simbolista. Eles gostam de escrever palavras com inicial maiúscula no meio do texto. Só eles fazem isso. Isso chamamos de maiúsculas alegorizantes. Não tem uma explicação racional. Eles simplesmente queriam chamar a atenção para algumas palavras. E aí por isso escreviam com letra maiúscula. Não são nomes próprios, não estão no começo do verso, no meio do verso mesmo. Isso faz com que você identifique mais facilmente. O simbolismo no Brasil ele passou marginalizado. Então ele não teve tantos autores. 2 destaques, Cruz de Souza e Alfonso Guimarães. O Cruz de Souza é aquele poeta que ficou conhecido por ser o primeiro poeta negro do Brasil. E aí muita gente diz, professor, mas ele não tinha obsessão pela cor branca? A obsessão pela cor branca aparece na obra dele como uma maneira de buscar a pureza. A ideia de branco para a Igreja Católica representa a pureza. E a pureza poderia levar ele ao céu. Lembre-se, são autores transcendentais, espirituais, religiosos, tá ligado? Professor, ele chegou a fazer alguma poesia social? Olha, o simbolismo não é um movimento social, é um movimento existencial, espiritual. Na obra de Cruz de Souza é possível encontrar alguns poemas de caráter social, principalmente reclamando do preconceito racial e do preconceito social, mas não é esta a sua principal forma poética. Já o Alfonso Guimarães é aquele poeta que ficou conhecido por ser um poeta monotemático. E por que ele é monotemático? Porque parte de sua obra ele dedicou a um único tema, a amada morta. Ele era noivo de sua prima, chamada Constança. Ela morreu de tuberculose e ele, tristinho, começou a fazer poemas em sua homenagem. Então, a amada morta é o tema fundamental da obra do Alfonso Guimarães. Se formos colocar na balança, o Cruz de Souza é mais importante, até porque ele cai mais em vestibulares, beleza? É o maior poeta simbolista brasileiro, Cruz de Souza, autor que se destaca no final do século XIX. Ele tem algumas reminiscências de barroco, de barroco não, nada a ver, viu? Ele tem algumas reminiscências de parnasianismo, por isso que ele gostava de usar alguns sonetos, e em alguns momentos ele entra em conflito entre a perspectiva da mulher espiritual, que é típica do simbolismo, mas em outros poemas ele termina tratando da mulher carnal, que é típica do parnasianismo, tá bom? Mas falou em simbolismo, falou em Cruz de Souza, lembra de poeta da cor branca. Mas ele não vai ficar repetindo cor branca o tempo todo não, viu, pessoal? Ele vai falar de coisas que remetem à cor branca. Luar, neve, neblina, lactências, alvuras, brancuras, porque todo esse branco que aparece na obra dele é uma maneira de sugerir a busca pela pureza. Se ligou? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aqui, comenta, convida os amigos, divulga o canal e se tem alguma dúvida, alguma sugestão, joga aqui nos comentários que o professor vai fazer aqui vídeos para vocês. Beleza? Falou, tchau!